Oi! Gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você é novo por aqui, muito prazer, meu nome é Ingrid Malrin, gente. E aqui nós falamos sobre livros, né? Que é um canal voltado para a literatura, gente. Então curta, comente, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para assim que eu postar um vídeo chegar até vocês. E agora no YouTube tem um novo botãozinho que se chama botãozinho de hypar. Então se vocês puderem estar hypando esse vídeo, vai estar me ajudando muito, gente. Vou dar os recados muito breve, tá certo, gente? Eu tenho um projeto lá no Catarse, gente, tem 3 planos. Se vocês puderem dar uma olhadinha, vou ficar muito agradecida. Se vocês conseguirem se inscrever em um dos projetos, né, em um dos planos lá que eu tenho, vai estar me ajudando muito. Lembrando que eu vou estar deixando todos os links aqui na descrição do vídeo, tá certo? Também tem minhas redes sociais, gente, o Instagram, eu tenho 2 TikTok agora. É muito importante vocês me seguirem nos 2, tá bom? Eu tenho o Ingrid Malrin VR e o @estante da Malrin. Me sigam nos 2, os 2 eu posto conteúdos literários. Antes só tinha o @Ingrid Malrin VR. Mas eu não sei porque o TikTok não estava entregando meus conteúdos, então eu criei o Estante da Malrin e ele tá entregando melhorzinho. Mas me sigam nos 2. E também tem o Scooby. Os links estão na descrição do vídeo, tá, gente? Também tem os links das minhas parceiras, a Fruto Proibido e a Amazon. Aproveitem, gente, que vai estar tendo aí Esquenta Book Friday e a Book Friday. E vocês podem comprar usando o meu link. Vocês não vão pagar nada mais por isso, mas eu ganho uma pequena porcentagem, tá? E me ajuda muito. E se vocês quiserem me dar algum presente, meu aniversário é em julho, já dia 19. O link da minha wishlist da Amazon também fica na descrição do vídeo, juntamente com todos os outros links. E com certeza o seu presente vai ser aberto aqui no canal. Tá, gente? Pronto, recados dados. Tentei ser muito rápida, muito breve, pra não ficar muito longo isso. Eu gosto de dar os recados no começo, gente, porque eu tenho medo de esquecer algum recado no meio do vídeo. Mas enfim. O vídeo, gente, eu tive uma ideia, eu ainda não vi ninguém fazendo aqui no YouTube, mas são vídeos que eu vi de referência, principalmente lá no TikTok, e eu quis juntar. São 2 ideias, eu quis juntar numa só. A primeira ideia são livros sim, não e talvez, e a segunda ideia foi de umas 2 TikTokers que elas são irmãs e elas gravam juntas, mas agora eu não vou me lembrar o nome delas. Mas eu deixo o arrobinha aqui, tá? Eu vou procurar o arroba e eu deixo aqui. Que é o do sim, não e talvez. Eu não me lembro de quem foi, gente. Porque já apareceu várias vezes pra mim de vários conteúdos de criadores diferentes. Mas esse dos post-its eu só vi essas irmãs. E aí eu deixo o arroba delas aqui. Que é, elas pegam os livros que elas leram, elas falam a nota que elas deram e a quantidade de post-its que elas colocaram naquele livro. E eu achei muito legal. Eu tô gravando lá pro TikTok também, mas eu achei interessante de trazer aqui, porque eu acho que fica um conteúdo diferente e aqui também a gente pode conversar um pouco melhor, sem ser tão apressado. Então eu quis juntar essas 2 ideias em um vídeo só, até porque aqui a gente consegue falar um pouco melhor, que a gente pode ter um vídeo mais longo. Então, gente, eu peguei livros que eu li de janeiro até março, acho que foi até março, tá, gente, se eu não estiver enganada. Não dava pra fazer só, assim, de mês, né, tipo os livros que eu li em janeiro, fevereiro, março, porque, querendo ou não, nesses meses eu não li tanto assim por mês. O mês que eu li mais livros foi janeiro, mas eu não queria fazer só deles, né, de janeiro, porque senão os outros iam ficar muito pequenos, né, porque ia ter só 1 livro, 2 livros. Então eu juntei e tô trazendo aqui nesses meses todos. Então, eu comecei o ano, gente, lendo A Rainha da Terra do Nunca, de Nikki Crow, né, que é um dark romance aí com uma releitura de O Peter Pan. Tá, gente? Ele é para maiores de 18 anos e ele é publicado pelo Universo dos Livros. Esse é o 3º volume dessa série, tá? A série se chama Vicious Lost Boys. Eu adoro essa série. É uma série de dark romance, então vocês não vão ver nada fofinho aqui. O Peter Pan e os Garotos da Terra do Nunca, eles todos já têm 18 anos, incluindo a Wendy, né, que aqui no caso vai ser a Winnie. A Wendy é a avó dela. E nessa história,
a sombra do Peter Pan sumiu há alguns anos por conta de alguns acontecimentos que tem a ver com a Wendy, com a Sininho, e aí o Peter Pan jurou, né, porque ele achava que só quem ia conseguir trazer de volta a sombra dele seria as descendentes, né, da Wendy, já que a Wendy, né, tinha morrido nessa história. Então, ele acaba, né, começando esse livro com ele indo sequestrar, né, a Winnie, ele indo pegar a Winnie e levando pra Terra do Nunca. E aqui, gente, se vocês não gostam de um relacionamento com todos os machos possíveis, não leia. Porque a Winnie aqui, ela vai ter relacionamento tanto com o Peter Pan, quanto com o Vane, quanto com o Cass e o Best, que são os protagonistas. Nesse livro em específico, vai aparecer outros personagens, como o Crocodilo Rock e o Capitão Gancho, tá? E eu não vou dar detalhes sobre essa história, eu dei um apanhado no geral, porque eu não quero dar spoiler pra vocês. Mas, gente, ele é um livro super fininho, tem suas 270 páginas, é um livro muito fininho, a diagramação é muito gostosa e super rapidinho de ler. Eu dei 5 estrelas e coração de favorito pra esse livro, então ele com certeza é um sim. O que significa o sim não, talvez, gente? Sim são livros que eu indico ou que eu leria de novo. O não é livros que eu não gostei, que eu não indico. Lógico, se vocês quiserem ler pra ter a conclusão de vocês, obviamente vocês leem, né? Mas o não é pra livros que eu não gostei, que eu não leria. E o talvez é aquilo, gostei, mas talvez eu não leria, sabe? Então, é só pra dar uma explicada. Então, esse daqui com certeza é um sim. É uma história que eu gosto muito. Eu não sou muito de gostar de pessoas assim, de pessoas não, de livros que tem essa poligamia, né? Que a menina ou o cara fica com vários, né? Eu particularmente não gosto de livros assim. Mas esse daqui, como eu já sabia que ia ter esse tipo de relacionamento, né? De todo mundo se compartilhando, a Winnie pegando todos, então eu já fui com minha cabeça um pouco mais tranquila em relação a isso, então eu já sabia o que me esperava, entendeu? E aí eu gosto, sabe? Aqui eu tento, porque eu já sei que aqui não vai ter um relacionamento de 2 pessoas apenas, então eu já vou mais tranquila e aí eu consegui aproveitar muito a história. Agora, se uma pessoa que começou a ler esse livro sem saber disso e que não gosta da poligamia, aí realmente eu acho que a experiência não vai ser boa. Mas eu consegui muito zerar assim minha cabeça em relação a isso nesse livro. Então ele é sim. E ele foi favoritado, né? Eu falei pra vocês, 5 estrelas e coração de favoritado. Coração de favorito. E eu coloquei, olhando ali a minha colinha, eu coloquei, gente, nesse livro 139 post-its. Assim, é muito post-it, né, gente? Porque ele é um livro pequenininho. Então, 139 pra isso. O próximo livro que eu li, gente, foi Rei da Ganância, da Ana Huang. Ele também é o 3º volume de uma série que se chama Reis do Pecado. E, gente, eu sou completamente apaixonada por essa série. Cada livro vai ser de personagens diferentes, né? Então, o casal protagonistas são diferentes em cada livro. Mas aqui tem um detalhe. Todos eles aparecem como personagens secundários um no outro. Então, nesse daqui tem os personagens que apareceram no primeiro, no segundo. E os que estavam aqui também apareceram no primeiro e no segundo. Então, é bem legal. Eu adoro essa dinâmica. Esse livro, gente, nós vamos ter 2 personagens que já eram casados, que é o Dominique e... como é o nome da protagonista, que agora eu me esqueci? E a Alessandra. Temos o Dominique e a Alessandra. O Dominique, gente, ele é um cara muito viciado em trabalho, ele é muito ambicioso. Então, quanto mais dinheiro ele tem, mais dinheiro ele quer ter. Então, ele tem essa ambição. Ele já era casado com a Alessandra antes de construir todo o seu império, né, ali. Só que aí, conforme essa ambição dele é grande, né? Porque quanto mais dinheiro ele tem, mais dinheiro ele quer. Ele acabou deixando a Alessandra e todo o seu relacionamento, o seu casamento, muito de lado. Então,
Eles marcavam jantares e o Dominique não ia ou chegava muito atrasado, viagens que ele esqueciam então, e eles tinham que desmarcar, até que chega ali realmente o aniversário de casamento deles. Eu acho que é aniversário de casamento de 10 anos, se eu não me engano. Só que o Dominique, e eles tinham marcado uma viagem, né? Mas o Dominique, ele esquece. Então, quando ele aparece, a Alessandra já tinha tomado uma decisão de que ia se divorciar com ele e ela já tinha ido embora. Então, ele meio que a ficha dele cai. Quando a ficha dele cai e ele começa a ir atrás da Alessandra, mas ela tá muito decidida, ele acaba dando divórcio pra ela, só que ele disse que ia reconquistá-la. Então, aqui nesse livro, a gente vai ter essa caminhada do Dominique tentando, né, reconquistar a Alessandra de volta. Lógico, ela ainda ama ele, ela ainda é apaixonada por ele, mas ela tá muito decepcionada, ela tá muito triste. Então ela fica com aquele pé atrás de dar uma segunda chance pra ele, mas ele está correndo atrás dessa segunda chance. Então é isso que a gente vê, né? A gente vê o quanto é importante você dar valor ao que você tem naquele momento que você tem, e não só quando você perde, porque a vida não é esse conto de fadas dos livros, né? Que as pessoas vão lhe dar uma segunda chance, né? Mas é lindo, o livro todo é lindo de acompanhar o amor deles dois, o Dominique tentando reconquistá-la, reconquistar esse amor, reconquistar esse casamento. Então, assim, é muito lindo tudo que tá nesse livro. Então, ele também foi um cinco livro. Então, ele também foi um livro de 5 estrelas e coração de favoritado. Então, é com certeza um sim. Eu super leria de novo, eu super indico pra vocês. Não precisam ler na ordem, mas saibam que se você ler esse antes de ter lido os outros dois, você vai pegar spoiler de quem é o casal, do primeiro, do segundo e alguns acontecimentos, né, gente? Mas ele com certeza é um sim. E nesse daqui, gente, eu coloquei 233 post-its. Ele também é um livro um pouquinho mais longo, né? Ele tem aí 287 páginas. E assim, gente, teve página aqui que eu coloquei mais de 3 post-its, tá? Em uma página só. Eu surtei muito com esse livro. Ele é publicado pela Arqueiro. Eu já falei o nome da autora. A diagramação também... Ai, meu Deus. A diagramação também é bem boa. Foi um livro super rapidinho de ler e muito gostosinho. O terceiro livro que eu li, gente, foi Feita Pra Mim. Esse livro aqui é o primeiro livro de uma série, né? O primeiro volume de uma série que também segue aquela proposta ali de O Rei da Ganância, que cada personagem, cada livro dessa série tem protagonistas diferentes, mas que vai aparecer ali como personagens secundários, né, em outros livros. Aqui nós vamos ter a Amy e o Luke. A Amy, ela é uma competidora, mas agora eu não sei como é o nome. Aquela competição que é com cavalo, mas em tambores, não tem? Que eles rodam assim os tambores, não pode derrubar o tambor. Eu me esqueci o nome de como é que chama essa competição. Mas ela é competidora disso, só que em um determinado dia acontece um acidente com ela. E aí ela vai ter que ficar afastada, porque ela ficou com um pânico, ela ficou com um trauma, né, de cavalo, de andar a cavalo. E aí ela decide voltar para a cidade onde ela morava, né, com os seus pais. Só que ela não queria avisar para os pais dela que ela estava voltando para essa cidade. Então ela só avisa a amiga dela. Então quando ela chega nessa cidade, a amiga dela decide ir para um bar local da cidade. Nesse bar, ela reencontra o Luke, que é o melhor amigo do seu irmão e o dono daquele bar atualmente. E aí eles têm aquela conexão, né, de vista, onde ela acha ele muito bonito, ele também acha ela muito bonita. E ele tem aquele instinto um pouco protetor, talvez, por ele já conhecer ela desde pequenininha, ele ser o melhor amigo do irmão dela. E aqui, gente, nós vamos acompanhar tanto a Amy quanto o Luke se apaixonando. E o mais incrível, porque antes deles se apaixonarem, assim,
de terem um relacionamento, eles também criam um laço de amizade muito grande, e o Luke, ele vai ser o responsável por ajudar a Amy a enfrentar toda essa crise de ansiedade e esse pânico que ela está sofrendo, porque ela tá tendo as crises com falta de ar e tudo mais. Então é ele que vai ajudar ela a voltar a montar no cavalo. Então ele vai de passo a passo, como se ela estivesse aprendendo a primeira vez a montar no cavalo, a andar, até que chega um momento onde ela vai voltar a correr na competição, né, de tambores. Então, assim, é muito lindo, é muito mágico. Eu achei muito fofo todo esse livro. Lógico que aqui é um livro mais tranquilo, né, assim, a gente não vai esperando toda uma carga muito grande emocional, mas eu acho que tudo que aborda aqui no livro, principalmente essa ajuda do Luke com a Amy, dela perder essa crise de ansiedade, esse pânico que ela tava depois do seu acidente, eu acho muito importante, sabe? Então, assim, foi um livro muito, muito gostoso de ler. Ele é um livro que tem hot, é para maiores de 18 anos, ele tem um conteúdo adulto, mas eu adorei. Então, assim, não tenho nem o que falar. Também foi um livro 5 estrelas e coração de favorito. Então eu comecei meu ano, porque esses livros foram lidos em janeiro, eu comecei o meu ano com muito pé direito, com livros aí 5 estrelas e coração de favorito, que também foi o caso de Feita pra mim. Então com certeza é um sim. E eu tô muito ansiosa pra ler os próximos. Tem gente que diz que o segundo é 1000 vezes melhor do que o primeiro, então eu tô curiosa. Tem gente já que disse que o segundo não é tão bom e que o terceiro é que é melhor. Enfim, eu tô curiosa pra ler as séries, né, as continuações. E também porque eu tô muito apaixonada nisso de romance com cowboy, né, gente? Eu sou do Nordeste. Aqui são os vaqueiros, né? Então, assim, é muito normal uma nordestina ter uma quedinha por um vaqueiro, né? Então esses livros que tem cowboy são muito gostosos de ler pra gente, porque a gente fica, nossa, existe cowboys que prestem, né? Porque a fama de vaqueiro aqui no Nordeste não é uma fama muito boa não, tá, gente? A fama de vaqueiro aqui é que são tudo sem vergonha, tudo botador de chifre. Tem aí suas exceções, mas a minoria. Mas que são uns delicinha, né? Então, assim, eu sou apaixonada por romance com cowboy. Esse foi o primeiro que eu li e eu quero muito ler mais livros nessa pegada, porque eu achei maravilhoso. E nesse livro, gente, eu dei 261 post-its pra ele, né? Coloquei vários post-itzinhos. Ele é um livro tanto menorzinho assim, quanto também em número de páginas, tá? Esse daqui tem 265 páginas, ele é bem curtinho e muito rapidinho de ler, gente. A diagramação é ótima. Ele é publicado pela Paralela e a autora é Laila Sage. Eu acho que se pronuncia assim. E a pegada do livro, ó, é muito gostosinha. Eu adorei a leitura dele. Próxima leitura nós temos Laila, gente, da Colleen Hoover, publicado aí pela Galera Record. Gente, o que falar de Laila? Esse livro é muito louco. É um romance meio paranormal, com um pouquinho ali de suspense, sabe? Aqui nós vamos ter a Laila, que ela namora com o Leeds Gabriel. Então a gente vai acompanhar como eles se conheceram, né? Que foi no casamento da irmã da Laila, o Leeds, né? Que eu vou chamar de Gabriel, tá, gente? O Gabriel, ele toca em uma banda. E aí a banda onde ele toca foi contratada pra tocar no casamento da irmã de Laila, que foi onde eles se conheceram, que foi até uma espécie de chácara, tipo um hotel, sabe, assim, bem casinha, né, num lugar bem afastado, assim, da cidade, né. E aí, desde então que eles se conhecem nesse casamento, gente, eles simplesmente não se separam. Até que eu acho que foi 3 meses, já que eles estavam namorando, eles estavam morando juntos. E uma antiga namorada do Gabriel, né, que é uma fã do Gabriel,
que ele teve um envolvimento ali com ela, mas não chegou a ser um namoro. Ela aparece na porta da casa deles e dá um tiro em Layla. E aí, gente, ela acaba indo pro hospital, e aí é onde tudo vai acontecer, porque ela acaba sobrevivendo nesse tiro. E aí ele acha ela com uma atitude diferente, o Gabriel. Depois eles passam ali uns dias e ele percebe que ela tá diferente, que ela não tá mais a Layla que era antes. Então ele decide e levar ela de volta lá pra aquela casa, naquela chácara onde eles se conheceram. Lá ninguém mais mora, tipo, não é mais um hotel. E se eu não me engano, ele compra, ele aluga, ou ele tá pensando em comprar aquela casa, alguma coisa assim do tipo. Mas eles vão passar uma temporada lá. E aí onde coisas paranormais começam a acontecer. Então, objetos que caem. Então, assim, é bem legal. Aqui eu não quero contar nada. Eu vou parar por aqui, porque eu acho que tudo que eu contar mais do que aqui vai ser um spoiler pra vocês. E eu não quero gastar, né, a experiência de vocês em relação ao livro. Esse livro, ele é muito polêmico, muita gente odeia e muita gente gosta. Eu sou do time que gostei da leitura. Eu dei 5 estrelas pra esse livro, então ele é um sim, tá? Ele é um sim, mas que eu não leria, né? De novo, eu não releria. Mas eu não quero colocar um talvez, porque ele é um livro 5 estrelas. Ele não é um talvez, ou ele é um talvez. Ai, gente, eu gostei. Pra mim é um sim. Mas assim, o que eu quero ele é um sim. Mas é porque assim, o que eu quero explicar pra vocês eu gostei da história, mas eu entendo a parte das pessoas que não gostaram. Alguns acontecimentos, alguma coisa muito em específica aqui no livro, que é muito importante para toda a história, que você só vai compreender tudo lá no final. Mas algo acontece aqui que é muito importante e é muito... É o que faz as pessoas não gostarem desse livro, porque atinge um ponto que não é o certo, né? Atinge ali algo que ultrapassa os limites do certo, né? Mas com tudo isso, eu realmente não passo pano para os acontecimentos que vão ter por aqui. E, gente, só quem entende é quem leu. Ou se vocês quiserem ter um pouco mais de noção, gente, assistam o meu vlog de leitura, tá aqui no canal desse livro aqui. É só vocês pesquisarem. Tem uma pasta com uma playlist com os meus vlogs de leitura. Então assista. Eu acho que se eu me lembrar, eu vou botar o negocinho aqui, ó, o linkzinho aqui. Aí vocês clicam numa bolinha que aparece bem aqui. Se eu me lembrar, eu coloco, tá, gente? E aí, eu não passo pano pra o que acontece, mas é um livro que eu me interessei do começo ao fim. Então é um livro que eu dei 5 estrelas. Não quer dizer que eu aprove os acontecimentos que tiveram aqui. Eu falo disso lá no meu vlog de leitura. Mas é um livro que eu gostei do começo ao fim. Eu fiquei interessada, é um livro que me prendeu, um livro que eu gostei, sabe? Então é por isso, como eu falei pra vocês, ele é um sim. Dei 5 estrelas pra ele. Não favoritei, mas dei 5 estrelas. E ele não é um livro grande. Ele tem aí 363 páginas. Ele também é daquela versão menor, igual feita pra mim. E eu dei, gente, eu coloquei, na verdade, 169 post-its neste livrinho aqui. Então, bastante post-it também. Eu acho que ficaram lindas as combinações de post-it nesse livro. Próximo livro e o último lido em janeiro foi O Beijo da Neve, da Babi A7. Gente, ele é publicado pela Verus Editora, que é um selo da galera, tá? E aí, gente, o que falar? Aqui nós vamos ter a Nina, que é uma patinadora. Ela tá há alguns anos sem patinar. E aí, né, depois de algumas coisas que aconteceram, do ex-namorado dela, que era o cara que patinava com ela, deixar ela, enfim, várias coisas acontecem.
E aí ela vai trabalhar, gente, de babá na casa do Elian Kane, mas ela não sabia que o nome dele era Elian Kane, porque o Elian Kane era um patinador super famoso na época que ela patinava, que aconteceu um fatídico momento entre os dois em que ela era muito fã dele, foi dar um presente pra ele, mas tinha acontecido algo ali com ele, então ele foi um pouquinho grosso com ela. Então ela ficou muito magoada com ele, porque filmaram esse momento e botaram na rede social, então ela meio que virou uma chacota, um meme. Então ela ficou com um ranço dele, né, com a raiva dele. E aí ela só descobriu que ela tava indo trabalhar na casa dele quando realmente chegou lá e viu ele, né? E ela foi ser babá dos irmãos dele, que ele perdeu os pais e ele acabou tendo que ter essa responsabilidade com os irmãos, né? Ele virou o pai ali dos irmãos. E aí, gente, nós vamos acompanhar a Nina voltando a patinar. Então ela aproveita ali que a casa dele tem um lago, onde quando ela era mais novinha ela ia para esse lago patinar. Então ela aproveita que tá nessa casa, que tem esse lago, então ela patina. O Elian vê ela patinando e é quando ele decide ajudar ela a voltar pro mundo das competições. Então ele ia bancar tudo ali para ela voltar, né, a competir. E eles estavam aí indo atrás de um parceiro para ela na patinação. Até que alguma coisa acontece e ele que vai acabar sendo o parceiro de patinação dela. É um livro legal, a história é legal, mas ele tinha um potencial muito grande para ser um livro maravilhoso, mas eu acho que ele não foi bem colocado, bem trabalhado, sabe? Não queria falar bem trabalhado, porque eu gosto dele, mas eu tenho minhas ressalvas com ele. Algumas coisas que aconteceram aqui eu fiquei... Sabe, a Nina em muitos momentos é muito contraditória, é muito chatinha ela em alguns momentos. E assim, esse livro acabou sendo uma mistura de várias coisas. Enfim, gente, esse livro realmente ele não conseguiu pegar... ele não conseguiu me pegar no sentido de amar ele. Não é um livro que eu detesto, longe disso. Não, a escrita da Babi... não é que eu acho a escrita da Babi ruim. Eu não tenho como dizer isso pra vocês, não vou ler mais nenhum livro da Babi, porque ele foi o meu primeiro contato com a Babi. A Babi também é uma autora nacional, né? Foi o meu primeiro contato com ela. Eu quero muito ler os outros livros dela pra eu ter uma opinião melhor, pra saber se os livros dela são pra mim ou não. E isso é muito particular, a leitura é muito particular, né, gente? Também tem um acontecimento aqui no livro que eu fiquei achando extremamente desnecessário colocar isso, sabe? O livro já tava tendo tantas coisas, tantos acontecimentos, que eu achei desnecessária essa cena. Parece que foi uma cena colocada só pra fazer a gente se emocionar, mas que no fim das contas não fez a gente ficar emocionada. E pouco tempo depois desse acontecimento, ainda no mesmo dia, ou seja, horas depois, ela já tava querendo uma coisa que eu acho que pessoas nessa situação não iriam querer no momento, entende? Então, não gostei disso. Os irmãos do Elian, né, que a Nina foi ser babá. No começo do livro, eles eram bem presentes ali na história. E do nada, eles simplesmente somem, quase nem são citados no livro mais. E eu achei isso meio chato, sabe? Até porque eles continuavam, né? A Nina e o Elian continuavam na casa com os irmãos. Então, eles terem sumido aqui não faz nenhum sentido deles terem sumido. Poderia colocar eles aparecendo um pouco menos, mas que pelo menos aparecesse ainda um pouquinho ali ou acolá. Não precisava ser com tanta frequência quanto estava no começo, mas eu achei que precisava, sabe? Na minha opinião. Também aqui diz que o Elian, ele, gente, ai, meu Deus, agora eu vou... se eu não me engano, ele é um conde? Alguma coisa assim, acho que é um conde, um lorde, alguma coisa assim, gente, acho que é conde.
de uma cidade, né, de um lugar, que agora eu não vou me lembrar onde. E aí, ele é muito tímido, ele não gosta dessa parte dele ser esse conde, ele não gosta de ir pra essas festas. E aí, do nada, aqui pro final do livro, ele vai resolver esses problemas que ele tem que resolver de conde lá no lugar. A Nina fica, e aí, do nada, ele simplesmente tá numa festa e não pode falar com ela porque ele tá nessa festa, ele tá gostando de ficar nessa festa e saindo em várias fotos. E eu fiquei assim, algumas coisas aqui fizeram com que eu desse 3,5 estrelas pra esse livro. Ele é um talvez, tá? É um livro que eu gostei, mas não é um livro que eu releria. Então ele é um talvez por conta disso, né? Eu falo também no meu vlog de leitura bem melhor, né? Porque a minha cabeça já não lembra mais muita coisa sobre o livro, né, gente? E aí eu falo bem melhor lá no vlog de leitura. Esse livro tem 387 páginas e eu coloquei 210 post-it, gente. Também acho que os post-its ficaram lindinhos aqui, as combinações. E foi isso. O próximo livro lido, gente, foi em fevereiro, que foi Liberta-me, que é o segundo volume ali da série de Estilhaça-me. E, gente, não tem muito o que falar aqui pra vocês. Acho que todo mundo conhece Estilhaça-me, né? Conhece a série. É uma série muito amada por todo mundo, mas eu tive minhas ressalvas, infelizmente, com o Estilhaça-me. Ele foi um livro que eu não gostei. Eu também falo muito no vlog de leitura. É um livro que eu demorei muito. Eu entrei numa ressaca literária por conta desse livro. Tudo aqui me irritou. A Juliette tava o tempo todo bem assim, gente, bem melindrosa, bem vítima, bem vitimista, no sentido que ela tem os poderes, mas ela fica, ai, porque eu não sou uma má pessoa, eu não sou ruim. Mas eu sou ruim, eu mato pessoas, mas eu não quero matar pessoas, e não sei o que. E fica nesse também tudo é o Adam, que é um personagem extremamente chato. E é um personagem que ela é apaixonada, só que é o tempo inteiro nesse Ada. Ai, porque eu não posso ferir o Ada. Ai, porque não sei o que o Ada. E, gente, é muito chato. Ai, me desculpem pra quem gostou de Liberta-me. Realmente, Liberta-me não foi pra mim. Eu gostei de Estilhaça, me dei 4 estrelas na época, mas realmente Liberta-me foi um livro que eu não gostei. De verdade, foi muito chato. As únicas pessoas que salvam esse livro é o Kenji e o Varner, quando eles aparecem. E eu gostei um pouco nesse livro, que começa a falar um pouco mais sobre os poderes e também o caso da política que envolve esse livro. Ele é uma distopia, então vai ter essa parte um pouco mais da política. Então, são coisas que fizeram com que eu desse a estrela que eu dei, sabe? Mas, querendo ou não, é um livro que eu não gostei em geral. Eu dei pra ele 3 estrelas apenas. E ele vai ser um livro não pra mim. Eu não releria esse livro de jeito nenhum. É um livro que eu realmente não gostei. Então ele é um não pra mim. E ele tem 441 páginas. Ele é publicado pela Universo dos Livros. A autora é Tabata, olha, Tahrain Mafi, né? E, ai, gente, fiquei muito triste que eu não tenha gostado dele, tá? Mas isso não quer dizer que eu vá abandonar a série. Quero muito ler o terceiro, né? Vou dar mais uma chance. Também não acho ruim a escrita da Tahrain. Quero ler os outros livros dela, mas infelizmente o Liberta-me, especificamente Liberta-me, eu não gostei. E eu coloquei apenas 139 post-its nesse livrinho, gente. E por fim, gente, nós vamos ter um livro que ele foi lido, eu acho que eu finalizei ele no mês de março. Eu comecei no final de abril e finalizei em março. Que foi A Proposta, da Tatiane Biasi. É um livro, um romance adulto, então ele é para maiores de 18 anos, gente, que se passa na faculdade, lá nos Estados Unidos. Então, eu me esqueci agora o nome dos personagens. Fala, meu pai. Ai, gente. Esqueci o nome dos personagens. Eu tava me lembrando. Até na hora de fazer o vídeo eu tava me lembrando, mas aí eu esqueci. Mas a capinha vai estar aqui. Se passa numa universidade, né?
se passa no college que chama, eu não sei como é que se chama lá nos Estados Unidos, mas enfim, não me lembro agora. Mas onde nós vamos ter a protagonista, a menina, que ela é bem certinha, sabe? Ela tá na parte ali, mais da parte das ciências, em laboratório e tal, né? E aí, ela é toda certinha, bem estudiosa, e ela também é monitora, né? E nós vamos ter o carinha, o protagonista, que ele é jogador de futebol americano e ele é mais, sabe assim, nem aí pra nada. Até que acontece uma cena onde a biblioteca é colocada em fogo, a biblioteca do college, não sei como é que se pronuncia, do colégio, da universidade, enfim, é colocada fogo. E aí o namorado da nossa protagonista, que até então era o namorado dela e que também faz parte do time de futebol americano, disse que quem colocou fogo porque viu saindo do local foi o carinha que era o protagonista. Gente, nossa, que ódio de ter esquecido os nomes, velho. E aí ele é tirado do time e pedem também pra que quando eles retornam, né, que fizeram ali as mudanças, porque eles passaram um tempo fora da escola, porque tinha acontecido isso, e quando eles voltam, o diretor diz que ele vai ficar sendo monitor também. E aí pede pra nossa protagonista ajudar ele nisso de ser monitor, e eles moram um de frente ao outro. Só que coisas acontecem, e aí a nossa menininha termina, a nossa protagonista termina um namoro que ela tava com um cara que ela estava namorando, que foi o que delatou o nosso protagonista, e ele tinha virado o capitão do time, né, porque o nosso protagonista, que era até então capitão do time, tinha saído, e aí ele virou o capitão do time. Só que ele tava se achando, gente, né, e aí ele começou a botar chifre na nossa protagonista, ela descobriu, terminou tudo. E aí, ela, juntamente com o nosso protagonista, vão se juntar, inventar um namoro falso, né, pra ajudar com que ele volte pro time, né, de futebol americano. E ela também, né, com esse namoro falso, ajudaria a fazer raiva e ciúmes no ex-namorado dela. E aí a gente vai acompanhar ele se apaixonando. E assim, gente, que livro gostoso. Nossa, eu amo a escrita da Tati. Eu amo todos os livros que ela já lançou. Realmente, até agora eu não li um livro da Tatiana Biasi que eu não tenha amado. Foi um livro que eu dei 5 estrelas e coração de favorito. Então ele é um sim, 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 sim. Eu super indico, eu super releria. Eu amei, amei, amei. Ele só não aparece aqui porque eu não tenho o livro físico ainda. Não, quer dizer, minto. Já lançou o livro físico, mas eu tô sem dinheiro pra comprar. Então eu ainda não tenho o livro físico. Mas tá a capinha aqui, né? Porque eu li em e-book. E assim, gente, tudo pra mim. Então ele é um sim, 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 sim. Então foi 5 estrelas e coração de favorito. Eu super indico pra vocês. Tem vlog também. Eu fiz 200 marcações no e-book. Eu não sei porquê, gente, mas no e-book eu sempre faço menos marcações do que quando eu tenho um livro físico. Provavelmente quando um dia eu tiver o livro físico e me der vontade de reler, eu tenho certeza que eu vou colocar muito mais do que 200 marcações. Mas até então foi 200 marcações lá no Kindle. E aí, gente, foi isso. Depois eu vou fazer outro vídeo mostrando os livros lidos, né? Fazendo esse esqueminha de março pra cá, né? E é isso. Todos esses livros que eu mostrei aqui pra vocês tem vlog de leitura aqui no canal. Só entrarem na playlist que vocês vão ver que todos eles têm vlog de leitura. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais do livro, um pouco melhor sobre a minha opinião, que eu vou falando conforme eu vou lendo, então assistam os vlogs de leitura. O vídeo vai ficando por aqui. Me digam se vocês gostaram desse tipo de vídeo, né? Que eu tô tentando ao máximo trazer novas ideias de vídeos aqui pra vocês, pra também não ficar na mesmice, pra não ficar chato, pra eu ter mais conteúdo pra trazer aqui pra vocês. Então me digam nos comentários se vocês gostaram. Se vocês quiserem, fiquem à vontade pra deixar sugestões de vídeos, sugestões de livros pra eu ler.
eu garanto pra vocês, gente, que se vocês me sugerirem, teve uma menina que já sugeriu um livro há uns vídeos atrás, e pode ter certeza que eu anotei o nome do livro, e assim que me der uma vontadezinha, pode ter certeza que eu leio, que eu trago vlog aqui pro canal. Fiquem tranquilos, deem sugestões de vídeos que vocês querem que eu traga, que eu com certeza vou trazer. Eu já falei pra vocês em quesito de book haul, né, que é a bookshelf tour pelas minhas estantes. Eu quero primeiro ter a ampliação da estante aqui, gente, pra eu trazer a bookshelf tour direitinha. Já me pediram também tour pelos livros, um por um. Deixa eu fazer a ampliação dessa estante, que aí eu trago bonitinho pra vocês. Eu garanto, gente, eu garanto. Minha estante é gigantesca, então eu quero ter esse complemento, porque os livros estão tudo amontoado aqui na minha estante. Tem livro atrás, né, uma fileira atrás e uma fileira na frente, então fica muito ruim de gravar assim, gente. Então deixa eu ajeitar a minha estante que eu trago um vídeo atualizado pra vocês. Tá? Então curtam, comentem, compartilhem, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para assim que eu postar no vídeo chegar até vocês. E hypem esse vídeo, por favor, porque ajuda muito, gente. Eu já dei os outros recados, mas todos os links estão na descrição do vídeo, do meu Catarse, das minhas parceiras, que é a Fruto Proibido e a Amazon. Lembrando que na Amazon vocês podem comprar usando meu link, que não pagam nada mais por isso, mas eu ganho uma pequena porcentagem, isso me ajuda. Os links das minhas redes sociais, Instagram, os TikToks, os 2 TikTok e o Scooby, tá certo? E também o link da minha wishlist da Amazon, caso vocês queiram me dar algum presente. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, até o próximo e tchau!